Vem aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus, para orar pelos enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da graça. Hoje, eu quero continuar ministrando uma série para você, Vencendo a Condenação. Hoje nós vamos falar sobre as raízes do engano. Preste atenção e no final eu quero orar por você. Quando nós lidamos com qualquer problema, precisamos primeiro lidar com as suas raízes, se desejamos resolvê-lo. Muitas vezes temos plantas malignas nascendo em nossas vidas. As folhas e os frutos dessas plantas são a pobreza, a enfermidade, a ansiedade, a depressão e muitas coisas ruins. Para resolver esses problemas, nós arrancamos as folhas e tentamos remover os frutos assim que eles brotam. Todavia, percebemos que logo em seguida eles brotam novamente. Como resolver os problemas, pastor? Apenas lidar com as folhas e os frutos nunca vai eliminar a planta. Precisamos perceber que existe algo abaixo da superfície que sustenta todas as doenças que nós vemos acima. Precisamos lidar com as raízes. Só podemos eliminar uma planta se nós removermos as suas raízes. Normalmente, não temos consciência do que está embaixo do solo. Por isso, lidamos apenas com aquilo que vemos na superfície. Do mesmo modo, as doenças crônicas, os problemas conjugais, a depressão, a ansiedade, os problemas financeiros são como uma folha de uma planta doente. Você pode arrancar as folhas doentes, mas é uma questão de tempo até que a doença se manifeste novamente. Primeira coisa, nós precisamos saber sobre a raiz da vergonha. Basicamente, a vergonha é a consciência da culpa. É o que produz no homem a consciência da culpa, pastor. Muitos pensam que é o pecado, mas na verdade é a lei. Antes da lei, o pecado estava no mundo, mas o homem não tinha consciência do pecado, porque não havia lei. A lei então foi dada para revelar o pecado que já estava lá. A lei é a base da tentação e depois também a base da vergonha e da culpa. Se o diabo queria destruir o homem, por que ele não tentou Eva a matar Adão? Simplesmente porque a única lei era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele só pôde tentar com base na lei. Quando Adão e Eva foram criados, a palavra de Deus diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Na verdade, eles estavam revestidos da glória de Deus. Essa glória é o que permitia dominar sobre toda a criação. No momento em que pecaram, eles foram destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Depois que pecaram, o Senhor veio ter com eles e lhes perguntou: Adão, onde você está? Interessante é que a primeira pergunta do Velho Testamento é: onde está o homem? Mas a primeira pergunta do Novo Testamento é: onde está o rei? Mateus capítulo 2, verso 2. E assim, porque quando você descobre onde está Cristo, então você entende onde você está. Em Gênesis capítulo 3, verso 9 e 10. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Sabe, filho, certa vez fui visitar um membro da igreja. Depois de bater várias vezes na porta da casa, ninguém abriu. Então ele deixou debaixo da porta um bilhete com Apocalipse 3, verso 20, que está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. No domingo seguinte, aquele membro veio à frente no momento da oferta.
deixou dentro do gasofilácio um bilhete para o pastor, com Gênesis 3:10. Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e escondi. Gênesis 3:10 nos conta como o medo entrou no mundo. Essa é a primeira menção de medo na palavra de Deus. O homem não foi criado para viver com medo. Hoje as pessoas têm medo de muitas coisas, mas a origem de todos os medos é o medo da morte. A pessoa diz, por exemplo, ter medo de voar de avião, mas o medo, na verdade, é da morte. Deus não quer que você viva com medo do futuro, com medo de envelhecer, com medo de não ter o suficiente, medo de perder alguém. Adão disse que teve medo porque percebeu que estava nu. Ele sentiu-se envergonhado. Essa é a origem do medo. Adão ficou consciente do pecado e o resultado foi a vergonha. Tudo começa com a consciência de culpa. Deus havia dito para Adão que se ele comesse do fruto da árvore de conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Ele tinha acabado de comer e não tinha morrido, pelo menos não fisicamente. Então, Adão certamente concluiu que Deus o mataria. Essa é a origem de todo medo. A base do medo é o pensamento de que não somos amados. É o pensamento de que precisamos primeiro mudar, ser melhores, só para depois termos o amor de Deus. Muitos vivem preocupados, procurando conquistar o amor de Deus, fazendo coisas. Mas quanto mais fazem, mais falham e então se sentem menos amados. Consciência de pecado e vergonha são coisas sinônimas, mas o Senhor diz que no lugar da vergonha haverá dupla honra. Isaías 61:7. A raiz do medo. A vida de muitos cristãos é completamente cheia de medos. Vivem atormentados com medo de Deus não ouvir a sua oração. Temos medo do amanhã porque temos medo de ser abandonados. Tememos o futuro porque pensamos que não merecemos o seu cuidado e amor. Tememos o desafio da obra, tememos o medo de correr risco. Temos medo de depender exclusivamente dele e viver pela fé. Todo medo é proveniente de falta de conhecimento de quanto somos amados. O amor é definido no Novo Testamento não como o nosso amor a Deus, mas o amor dele por nós. Temos ouvido muitas pregações dizendo que de amar a Deus, mas como podemos fazer isso? Se for apenas um mandamento, jamais conseguiremos cumpri-lo. Ninguém jamais conseguiu cumprir a lei, nem mesmo Davi cumpriu o primeiro mandamento. 1 João, capítulo 4, verso 10. Nisso consiste o amor, não em que tenha amados a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Precisamos ter os olhos abertos para perceber que o ponto central é o amor de Deus por nós e não o nosso amor por Ele. Nosso amor por Ele será apenas uma resposta do amor que recebemos. Quando entendemos que somos amados, então nós o amamos. O apóstolo João era o discípulo a quem Jesus amava. O próprio apóstolo se identifica dessa forma no seu evangelho. Na última ceia, o Senhor disse que um deles o trairia. Pedro representa aqueles que se apoiam no seu próprio amor pelo Senhor. Rapidamente disse: por ti darei a própria vida. João capítulo 13, verso 37 e 38. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. João, porém, estava reclinado no peito do Senhor e perguntou quem era o traidor. Ora, ali, conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem amava, esse fez Simão Pedro sinal dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele que eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão
e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. João capítulo 13, o verso 23 ao 26. Somente João soube quem trairia Jesus. Aquele que se gloriava no seu amor pelo Senhor, pediu porque aquele que se gloriava em ser amado pelo Senhor. São dois estilos de vida, dois tipos de ministério. No final, João estava ao pé da cruz, mas Pedro negou Jesus. Com qual deles gostaríamos de nos identificar? Não confiamos no nosso próprio amor pelo Senhor, mas descansamos no amor dele por nós. Nosso próprio amor é lei, mas o amor dele é graça. Por isso precisamos entender a diferença entre a lei e a graça. A lei condena o melhor de nós, mas a graça perdoa o pior de nós. No Monte Sinai, o Senhor mandou tirar a sandália dos pés, porque aquele era um lugar santo. Mas na parábola do filho pródigo, o pai mandou que se colocasse as sandálias nos pés do filho, que estava perdido e foi achado. Na parábola do filho pródigo, o pai nem mesmo cumpriu a lei. Pela lei, ele deveria entregar seu filho rebelde aos anciões para ser apedrejado. Mas em vez disso, ele correu, abraçou e beijou. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e da sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvido, seu pai e a sua mãe o levarão aos anciãos da cidade à porta e lhes dirão: este é nosso filho rebelde e contumaz, não dá ouvido à nossa voz, dissoluto e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Deuteronômio 21, verso 18 e 21. Deus não quer nos condenar. Nós amamos simplesmente, nos amamos porque somos amados. Em 1 João capítulo 4, verso 17 e 19. Nisto é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Precisamos nos alimentar do amor de Cristo todos os dias para vencermos todo o medo. Só o amor lança fora o medo. No Velho Testamento, quando alguém ia oferecer uma oferta pacífica, normalmente era um cordeiro. Desse cordeiro era separado o peito e a coxa, que eram assados e dados ao sacerdote. O peito era movido diante do Senhor e simbolizava o amor de Cristo. A coxa é a parte mais forte, representa o poder de Cristo e deveria ser alçada diante de Deus. Quando nós temos uma oferta movida e outra levantada, nós temos a imagem da cruz. Essa é a nossa comida, pois todos somos sacerdotes do Novo Testamento. Nós somos sacerdotes e nos alimentamos do peito, ou seja, do amor do Senhor, e também da sua coxa, que é o seu poder. Amor e poder são a nossa dieta espiritual. Temos isso porque somos alimentados de Cristo. Nós vencemos o diabo quando descansamos e sabemos que somos amados pelo Pai. No dia do batismo, o céu abriu para Jesus e declarou: esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Até esse momento, Jesus não tinha feito coisa alguma, nem um milagre, mas já era amado. Assim como ele, nós não somos amados porque fizemos algo, mas unicamente porque somos filhos. Logo em seguida, o Senhor é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nesse ponto, o inimigo diz: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Veja que ele não disse: se você é filho amado de Deus, então manda. Ele omitiu o amado, porque ele sabe que quando nós entendemos que somos amados, a tentação perde completamente o poder. Você nunca saberá o quanto Deus o ama até você entender o quanto o Pai ama Cristo. Você precisa entender quanto Cristo é amado.
Mas ainda assim, Deus, o Pai, o entregou para ter você. Esse é o quanto você é amado. Deus entregou o que tinha mais precioso para ter você. Por muito tempo, eu entendi o verso que diz que a fé atua pelo amor como sendo o seu meu próprio amor. Mas a verdade é que se refere ao amor de Deus. Quando entendemos que somos amados, a fé pode fluir livremente. Gálatas, capítulo 5, verso 6. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Livre-se da raiz da condenação. Depois de manifestar a vergonha e o medo, nós percebemos que a condenação em Adão. Quando nos sentimos condenados, nós nos condenamos os outros. Em Gênesis capítulo 3, verso 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A base da condenação é a consciência de si mesmo. Não existe nada mais problemático do que ficar ocupado consigo mesmo todo o tempo. A introspecção é um problema grave porque nos deixa bloqueados. Uma vez que cedemos à vergonha e ao medo, nós vamos vendo enredados pela condenação e pela acusação. Gosto sempre de meditar como um israelita oferecia o cordeiro como oferta pelo pecado. O ofertante trazia o cordeiro ao tabernáculo e apresentava diante do sacerdote. O sacerdote então avalia o cordeiro. Veja bem, ele não avalia o ofertante, mas o cordeiro. Se o cordeiro fosse aceito, o ofertante também era aceito. Depois disso, o ofertante impunha as mãos sobre o animal. Nesse momento, duas coisas aconteciam. Os pecados do ofertante eram transferidos para o cordeiro e a justiça do cordeiro era transferida para ele. Logo em seguida, o animal era morto. Quando o cordeiro era imolado, todos os pecados do ofertante eram perdoados. Ele ia embora completamente justo diante de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu na cruz. O problema é que ainda pensamos que o Senhor está nos avaliando para ver se podemos ser aceitos. Nada pode estar mais distante da verdade. Ele sempre olha para o Cordeiro, Jesus. Se o Cordeiro é aceito, nós somos aceitos também. Não é uma questão do quão bom você é, mas do quão bom o Cordeiro. Os olhos de Deus já estão sobre o Cordeiro e não sobre você. Se Jesus é o Cordeiro, então fique em paz, você está perdoado. O vencedor possui muitas características, segundo o livro de Apocalipse, mas certamente a principal é que o vencedor subjuga toda acusação e condenação do diabo. Apocalipse capítulo 12, verso 11. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, nem mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles venceram quem? Os versos anteriores fazem uma descrição do inimigo. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, e o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Apocalipse capítulo 12, verso 9 e 10. Ele é chamado de antiga serpente, que se tornou um dragão. Depois de muitos séculos se alimentando do pó da terra, ele cresceu. O pó da terra se refere à carne do homem, que foi feito do barro. Mas ele também se chama Diabo e Satanás. Diabo significa adversário e Satanás significa acusador. Como o diabo, ele é o sedutor, mas como Satanás, ele nos acusa de dia e de noite. Muito embora ele roube, o seu nome não é ladrão. Embora ele seja assassino, o seu nome não é assassino. O seu nome é acusador, porque todo o seu trabalho procede de sentimento de condenação. Culpa, condenação e acusação são aspectos da mesma obra maligna. Essa é a obra do diabo.
Ele virá diversas vezes para fazer você sentir culpado, porque é algo que pensou. Ele fará se sentir culpado do seu papel de pai. Ele fará se sentir culpado como um provedor do lar, como membro do corpo de Cristo, como líder. Ele o fará sentir culpado até por ficar doente. O diabo é quem procura criar em nós hábito de sempre procurar um culpado. Se a reunião está pesada, começamos a procurar o culpado. Se a igreja enfrenta um problema, logo procuramos um Acã que seja o culpado. Em João 9, quando os discípulos encontraram um cego à beira do caminho, eles perguntaram: quem pecou, ele ou seus pais? E o Senhor jamais age como um condenador. Por isso ele respondeu: nenhum dos dois. Ele nasceu assim, para que nele se manifeste a glória de Deus. Quando houver um problema, simplesmente enfrente-o. Não pergunte de quem é a culpa. Gostamos de culpar os nossos pais pelos mais diferentes problemas que enfrentamos. Culpamos os nossos antepassados. Precisamos aprender a lidar com os problemas da maneira de Jesus. Não interessa quem é o culpado. Esse problema é uma oportunidade de Deus mostrar a sua glória. Como podemos vencer a acusação e a condenação, pastor? Em primeiro lugar, nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. Estamos habituados a clamar pelo sangue como um tipo de proteção contra todo tipo de ataque do diabo. Não sou realmente contra isso, mas precisamos reconhecer que essa não é a principal finalidade do sangue de Jesus. A principal razão de ter o sangue ter sido derramado foi o perdão dos nossos pecados. O sangue nos oferece proteção contra todo tipo de condenação. Quando você entende que o sangue o fez justo e que todos os seus pecados são perdoados, você está protegido contra a acusação. Mateus, capítulo 26, verso 27 e 28. E a seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Quando você ouvir a voz do acusador, lembre-se que, pois, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora já não importa que o diabo condene em você, pois o sangue de Jesus foi derramado para o perdão de todos os nossos pecados. É por isso que Isaías 54 diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Isaías 54, 17. Toda arma forjada contra ti não prospera. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. O diabo está sempre levantando a sua língua contra nós em juízo, mas somos nós agora que o condenamos quando confessamos o sangue de Jesus. Essas são as 13 raízes profundas que o diabo usa para nos atacar: a culpa, o medo, a condenação. São as raízes de todos os males que enfrentamos. Se aprender a removê-las, vamos desfrutar de uma vida abundante. Aleluia! Glória a Deus! Seja edificado por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, eu oro nessa hora por todos os irmãos que estão ouvindo essa mensagem através do canal do YouTube. Que eles tenham, Deus, a vitória sobre todas essas armadilhas do inferno. Que eles possam, Deus, vencer a culpa, vencer o medo, a condenação. Que eles possam desfrutar de uma vida abundante no Senhor. Nós rejeitamos todo ataque do inferno. Toda arma forjada contra nós não prospera, porque nós somos amados. Nós somos livres do medo, da condenação e da culpa. Aleluia! Glória a Deus! Se você foi edificado por essa mensagem, nos ajude a divulgar esse canal. Muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem e você será um instrumento nas mãos do Senhor, me ajudando a divulgar. Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus.